Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Seminário Digital da Acreditação Erasmus K1 para as instituições que normalmente se candidatam ao KA229, Ensino Escolar. Eu sou o Paulo Almeida e gostava de vos dar algumas notas antes de darmos início ao evento. O seminário terá duração aproximada de 1 hora e será dinamizado pelos técnicos Vera Queiro, Sandra Caneiro e Pedro Pires. Lembramos que a participação é aberta e que poderão colocar as vossas questões através da área de perguntas e respostas. Para uma melhor gestão, pedíamos que partilhassem o vosso nome e instituição antes de colocarem a questão no espaço para o efeito. Tentaremos responder à maioria das questões, contudo, se não for possível, informo que irão receber depois nos vossos e-mails um documento com todas as perguntas e respostas que forem feitas neste seminário. O evento também será gravado e, posteriormente, também vos será dada a ligação para o mesmo. Para terem acesso a toda esta documentação, vídeo e também o certificado, pedimos que no final acedam ao registro de participação. No vosso ecrã estará um QR Code que poderão ler com os vossos telemóveis. Se não conseguirem, por algum motivo, será também partilhado aqui na zona de perguntas e respostas o respectivo link para que o façam. Como a vossa opinião também é importante, a Agência Nacional tem também um questionário de avaliação que será partilhado da mesma forma e pedimos também que respondam. Findas estas notas iniciais, desejo que tenham todos um excelente seminário e vou passar agora a palavra à minha colega Vera Queiro, que irá iniciar. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Vera Queiro, como o Paulo já disse. Vou ser a vossa primeira oradora aqui neste webinar, neste seminário digital sobre acreditação. Vou fazer aqui um enquadramento dos nossos convites. Nós endereçámos, tivemos um ciclo de seminários e endereçámos os convites específicos para este seminário a quem neste momento tem projetos KA2, portanto, projetos KA229 essencialmente, dos anos 2018 e 2019, e o KA229, como sabem, é dirigido ao ensino escolar. O que é que acontece? Nós vamos ter um novo programa e as mudanças vão ocorrer exatamente nos projetos KA229, peço desculpa. Por essa razão, decidimos então fazer um seminário dedicado a vocês e àquilo que podem esperar do próximo programa. Então vamos ver, qual é a situação atual? Nós temos projetos da KA229 que foram aprovados em 2018, ou em 2019. Esses projetos estão a decorrer neste momento, vão continuar a decorrer normalmente. Temos também projetos da KA229 em que vocês podem ser ou parceiros ou candidatos e que foram submetidos agora em março-abril, portanto, devido à alteração da data de submissão de 2020 e que estão neste momento em fase de seleção aguardando os resultados. Portanto, no fundo, temos a decorrer neste momento projetos KA229 de 2018, 2019 e 2020. Ora bem, porque este slide? Porque nós não vamos falar de nada disto, portanto, nada do que nós vamos tratar neste momento aqui, neste webinar de 1 hora, se refere a projetos que estão a decorrer ou que estão em fase de seleção do KA229. Nós vamos falar sobre o novo programa, e vamos falar sobre esta questão que é, e se a minha escola se quiser candidatar a um projeto em 2021, o que é que pode fazer? E, portanto, estamos a falar do novo programa, o programa para o ensino e formação profissional em 2021, que durará até 2027. Portanto, as regras atuais não se aplicam. Portanto, nós temos aqui, vamos falar sobre, na primeira parte, serei eu a falar sobre o enquadramento do programa, do novo programa, o que ainda não sabemos sobre o novo programa, porque o novo programa ainda não foi aprovado, o enquadramento da ação-chave 1 no novo programa e a acreditação, portanto, isto é um webinar sobre acreditação, e a acreditação faz parte da ação-chave 1 no novo programa. O que muda e o que não muda nesse novo programa. Seguidamente, a minha colega Sandra Caneira vai falar um bocadinho sobre a calendarização, o processo de candidatura, os convites à apresentação de candidaturas e o formulário de candidatura para estas novas modalidades de projeto.
Este webform é constituído por um plano Erasmus e a própria estrutura, portanto a Sandra vai desenvolver um bocadinho esta parte. E por fim o Pedro Pires, o nosso colega Pedro Pires do Ensino e Formação Profissional, vai falar sobre critérios de elegibilidade, de atribuição, de exclusão, as organizações elegíveis e algumas mensagens finais sobre o que é a acreditação e qual é o objetivo da acreditação. Portanto, começando aqui, antes de entrar no enquadramento do programa, queríamos chamar também a atenção a todos os que nos estão a ouvir que este webinar é sobre a acreditação, sobre a ação-chave 1, não é sobre a ação-chave 2 e é sobre o próximo programa. Esta nova modalidade de acreditação é uma modalidade que está a ser feita paralelamente entre o ensino escolar, o ensino e formação profissional e a educação de adultos. O que é que isto significa? Significa que as regras são as mesmas para os três setores educativos. Nós chamamos estas valências, não é? Os setores educativos aqui a nível de projetos da Comissão Europeia. No ensino escolar estamos a falar de entidades que querem fazer projetos dirigidos a ofertas educativas, desde pré-escolar ao ensino básico e secundário. Portanto, são ofertas educativas formais. Portanto, uma entidade que tenha este tipo de oferta educativa e que queira fazer projetos nesta área para alunos ou pessoal educativo, ou docentes ou não docentes, portanto, ligados aqui cujo objetivo, a temática do projeto é a oferta educativa formal, desde o pré-escolar ao ensino secundário, deve candidatar-se aqui ao ensino escolar. As entidades, e podem ser a mesma, porque há entidades que têm várias possibilidades, várias ofertas educativas, que têm uma oferta de educação e formação inicial e contínua formal, portanto, o chamado ensino e formação profissional, devem candidatar-se ao ensino e formação profissional, portanto, devem endereçar uma candidatura a este setor. As entidades que têm a oferta de educação de adultos não vocacional, seja de natureza formal, não formal ou informal, devem candidatar-se ao setor da educação de adultos. O que é que isto significa? Significa que para ter uma acreditação ou para fazer projetos Erasmus na ação-chave 1, em geral, nós temos que, no próximo programa, nós temos que pensar a quem nos queremos dirigir, a quem se dirige o nosso projeto, ao público-alvo do nosso projeto. E eu vou dar um exemplo, o exemplo mais comum que nós temos aqui no nosso país, no nosso sistema educativo, de entidades que podem ter as três valências. Portanto, uma entidade que tem as três valências, o ensino escolar, ensino e formação profissional e educação de adultos, pode candidatar-se às três separadamente. Como, por exemplo, o agrupamento de escolas, que tem o ensino regular, desde o pré-escolar até ao 12º ano. No ensino regular, candidata-se ao ensino escolar. Se tem a oferta de ensino e formação profissional, os cursos de ensino e formação profissional, pode candidatar-se paralelamente ao ensino e formação profissional. Se, por exemplo, tem um centro que qualifica sediado no seu agrupamento, ora bem, o que o centro qualifica será elegível para a educação de adultos. Portanto, há entidades que podem candidatar-se aos três, há entidades que só se podem candidatar a um. Isto é que é o mais relevante neste momento. Vou passar rapidamente ao enquadramento do novo programa. E a importância do enquadramento do novo programa é porque este novo programa tem alguns princípios, eixos e objetivos que é importante ter em conta antes de fazer as candidaturas. Isto são aspectos transversais ao programa todo. Em termos de eixos, estamos a falar do eixo da simplificação, em que se pretende que haja mais simplificação no acesso ao programa, simplificação nas regras das ações, a própria terminologia do programa, do convite, dos formulários de candidatura, é uma terminologia muito mais simplificada, de modo a que todos tenham acesso e que não tenhamos que andar todos à procura do dicionário, do comissionês, como nós dizemos na brincadeira, e do jargão da gestão de projetos. Em termos de flexibilidade, também temos uma oferta bastante mais flexível nos formatos, há formatos para todas as espécies e feitios,
e até na questão da adaptação à realidade da organização. Portanto, estes formatos pretendem que cada organização se identifique com um tipo de formato ou mais e se candidate a ele. Portanto, nestes objetivos há um enfoque ao nível da acessibilidade e da inclusão, a inclusão ao nível também das entidades sem experiência nas organizações de base, para além do tipo de participantes, não é? De todos os níveis socioeconómicos, níveis de formação, níveis por exemplo, a questão geográfica, de incluir todos do norte a sul, do interior ao litoral. O objetivo também é que haja aqui uma promoção do aumento da mobilidade dos aprendentes e dos jovens, portanto, como vão ver já a seguir, vamos ter um enfoque nos projetos de mobilidade. A responsabilidade ambiental e a sustentabilidade também vai ter um papel muito importante aqui neste novo programa, como, por exemplo, a tentativa de incentivar os participantes a fazerem viagens, por exemplo, de comboio em vez de avião, as temáticas mais ligadas ao ambiente, a educação e formação desde muito cedo na área do ambiente, a questão da cooperação e da mobilidade virtual que, por causa da pandemia, não é? Já tivemos que começar a iniciar já neste programa, neste momento, tanto nas escolas como no próprio programa Erasmus, mas que sempre foi um dos objetivos incentivar, paralelamente à mobilidade física, uma cooperação e uma mobilidade virtual. E depois também a questão de uma adaptação aos financiamentos, portanto, haver mais possibilidades e mais flexibilidade ao nível do financiamento. Isto, no fundo, são os eixos aqui os eixos e os objetivos do nosso novo programa. Neste sentido peço desculpa, aqui, a questão da participação na rede Erasmus, é aqui que eu vou passar para o novo slide, que diz que um dos grandes objetivos é estabelecer um espaço europeu de educação. E nesse espaço europeu de educação, que é onde cabe a rede de organizações Erasmus, pretende-se promover a mobilidade transnacional na educação e formação, que todos os discentes, o pessoal educativo, a comunidade educativa e formativa tenha a oportunidade de, alguma vez na sua vida, seja como discentes ou como pessoal educativo, fazer mobilidade transnacional e experimentar outro país, outras culturas, outras formações, outros tipos de aprendizagem. Este espaço europeu de educação também pretende ajudar a ultrapassar os obstáculos injustificados à livre movimentação de aprendentes, que neste momento são claramente o reconhecimento das aprendizagens dos outros países e a questão das línguas estrangeiras. Portanto, há um grande enfoque neste novo programa nos aspectos do reconhecimento e das línguas estrangeiras, do ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras, apoiar os Estados-membros no sentido de melhorarem a natureza inclusiva dos seus sistemas de educação e formação, basearem-nos num conceito de aprendizagem ao longo da vida e incentivar a inovação. Isto vem claramente no seguimento do programa anterior. Portanto, como vocês viram há pouco, este programa não pretende ser uma revolução, este novo programa pretende ser uma evolução, portanto, pretende incentivar todos a fazerem melhor, inclusive quem criou o programa e as agências nacionais que estão a gerir os programas. No âmbito de todas estes pequenos aspectos que vão contribuir grandes aspectos que vão contribuir para o espaço europeu de educação, está neste momento também a ser criada a figura das universidades europeias, o cartão europeu de estudante, portanto, são iniciativas que pretendem contribuir aqui para o espaço europeu de educação. Tudo isto que eu disse até agora são aspectos transversais ao novo programa, isto é, todas as ações do novo programa e todos os objetivos dos projetos do novo programa têm que passar por contribuir para estes aspectos. O instrumento, como podem ver, para este espaço europeu de educação é o Erasmus 2021-2027, portanto, o novo programa. Relativamente a este novo programa, também vos podemos dizer que ele foi criado
é o programa da União Europeia para o ensino e formação, a juventude e o desporto para o período 2021-27 e foi proposto pela Comissão Europeia em 30 de maio de 2018. No entanto, como vocês sabem, e principalmente tendo em conta a questão da pandemia, o Parlamento foi adiando a decisão sobre este novo programa, agora andam preocupados com outras questões mais importantes, naturalmente, e ainda não foi adotado pelos legisladores europeus este novo programa. Portanto, nem o Parlamento Europeu, nem o Conselho da União Europeia aprovaram o programa, a base legal do programa, o orçamento para o programa, nem sequer o nome do programa. Portanto, nós neste momento ainda não sabemos se ele se vai chamar Erasmus, se vai ter outro nome. Presume-se que, tendo em conta que o lema do programa é evolução, não revolução, que permanecerá a palavra Erasmus, mas não sabemos como. Quando é que vamos saber isto tudo? Pois nós prevemos que seja em outubro. Porque é que nós já estamos a fazer uma sessão de divulgação deste novo programa? Estamos a fazer uma sessão de divulgação porque nós estamos, neste momento estamos a enquadrar a oferta que nós estamos a propor-vos, uma oferta que é a acreditação. Esta tipologia de oferta não implica orçamento. Portanto, quando vocês se candidatam à acreditação, vocês não precisam de trabalhar ao nível dos orçamentos, porque ainda não é a fase de pedir orçamento. Este tipo de mobilidade ou de projeto vai ter duas fases. Uma fase que é a acreditação da entidade e uma segunda fase que é o pedido de orçamento. Ora bem, para quem só chegou agora, ou para quem chegou entretanto, e antes de passar ao que muda e ao que não muda entre o programa antigo e o novo programa, eu vou reforçar a questão de que nada do que se vai tratar aqui, do que se está a tratar aqui, está relacionado com os projetos KA 229 ou qualquer tipo de projetos do programa Erasmus+, até 2020. Isto é, os projetos de 2018, os projetos de 2019 e os projetos que estão neste momento a ser alvo de processo de seleção não estão incluídos em nada disto que nós estamos a falar aqui, está bem? Isto é para não haver confusão para o caso de alguém ter chegado recentemente. Ora bem, passando aqui desta parte mais generalista em que temos um programa que ainda não foi aprovado, mas que o objetivo deste lançamento é que a partir do momento em que o programa seja aprovado, vocês tenham um acesso mais facilitado ao financiamento. E outra premissa deste nosso webinar é a questão de que vai haver uma mudança bastante grande ao nível do KA 229. Vou começar pelo que fica igual entre o programa antigo e o programa novo. Nós neste momento temos uma ação-chave 1, não sei se todos conhecem, todos os que estão aqui, portanto nós convidamos essencialmente beneficiários do KA 229. Nós temos uma ação que é a ação KA1, que é para mobilidade de pessoal educativo. E essa ação KA1 também incluía, e apenas para o ensino e formação profissional, mobilidade de formandos do ensino e formação profissional. A mobilidade de alunos encontrava-se na ação-chave 2. Neste momento, a ação-chave 1, mobilidade de pessoal educativo e mobilidade de formandos, vai ficar igual no novo programa. Se vocês tiverem parcerias estratégicas para a inovação ou parcerias estratégicas para a partilha de boas práticas, estas ações vão ficar praticamente iguais na ação-chave 2 do novo programa, sobre a qual não vamos falar aqui. No entanto, esta ação-chave 2 do novo programa, neste momento vocês poderão ter um projeto 201 do ensino escolar, 202 do ensino de formação profissional, 203 ligado ao ensino superior ou um projeto 204 ligado à educação de adultos. Esses projetos são projetos que vão continuar, portanto, a tipologia de projetos, os objetivos destes projetos para a inovação e para a partilha de boas práticas vão continuar no novo programa, na ação-chave 2. O que é que vai ficar diferente? Ora, o que vai ficar diferente é exatamente os projetos que nós convidamos aqui para este webinar, que são vocês, são as parcerias de intercâmbio escolar KA 229, que era uma tipologia
específica de candidaturas no âmbito do ensino escolar, que implicava a mobilidade de alunos de longa duração, era aqui que se candidatavam, se queriam fazer mobilidade de alunos de longa duração, implicava a mobilidade pessoal de longa duração e o intercâmbio de alunos. E o que é que vai acontecer neste novo programa? O KA 229 vai desaparecer e vai ser integrado nos projetos KA1 de mobilidade. Isto é muito importante porque, conforme vão perceber já de seguida, esperamos nós, este novo programa vai estar dividido entre projetos com o objetivo de fazer mobilidades e projetos com o objetivo de cooperar. Ora bem, se no programa anterior havia vários tipos de projetos, no KA2, e um deles era o KA 229, que tinha sido criado especialmente porque não havia mobilidade de alunos, seja de curta ou de longa duração, na ação-chave 1 dos projetos de mobilidade, essa situação reverte agora para o novo programa, para uma igualdade face aos projetos do ensino e formação profissional. Isto é, os alunos, a mobilidade de alunos de longa duração, curta duração ou intercâmbios vai passar para projetos de mobilidade KA1. Isto significa que em termos de propostas de ação para o novo programa, como participar no Erasmus+, vocês podem se candidatar à ação-chave 1 ou à ação-chave 2, sobre a qual já falei e não vamos falar neste webinar. Vamos falar apenas da ação-chave 1. E na ação-chave 1 é para aqui que vai reverter os projetos, que vão reverter os projetos KA 229. Porquê? Porque a ação-chave 1 é um projeto de uma organização portuguesa que se vai candidatar no seu país, em Portugal, e que não tem parceiros estrangeiros. E essa entidade portuguesa vai se candidatar a fazer mobilidade de alunos ou de pessoal educativo para outro país. No outro país não existem parceiros, existem entidades de acolhimento. Portanto, estamos a falar de um projeto de mobilidade em que não há parceiros, há entidades de acolhimento nos outros países. Portanto, estes projetos de mobilidade vão ser projetos em que a organização de envio, que é a vossa escola, vai enviar pessoas para outros países, ou um ou mais países, conforme pretenderem. Esta será talvez a maior mudança de todas. A pergunta que se impõe é assim, bom, se não há parceiros, não é? Se há apenas entidades de acolhimento, como é que os nossos colegas estrangeiros mandam os seus alunos e mandam o seu pessoal educativo em mobilidade para o nosso país? Onde é que está a questão da reciprocidade? Pois bem, aí é que entra o novo paradigma deste programa, que é, se todos forem acreditados, portanto, se as entidades forem acreditadas, não vão ter problemas nenhuns em facilmente mandarem e receberem pessoas no âmbito da rede de organizações Erasmus. Portanto, o objetivo aqui é criar uma rede de organizações Erasmus. Isto significa que imaginemos que nós vamos mandar alunos para a Grécia e para a Espanha e que depois essas escolas querem mandar os seus alunos, pois a Grécia e a Espanha têm que se candidatar a um projeto KA1 no seu país para enviarem para Portugal os seus alunos e o seu pessoal educativo. Portanto, o que isto significa é que nós temos dois tipos de projetos no próximo programa, projetos em que o enfoque é a mobilidade de pessoas e que não têm parceiros, e projetos cujo enfoque é a cooperação. E os projetos cujo enfoque é a cooperação, que é o KA2, são projetos não de uma entidade portuguesa, mas de um conjunto de organizações, entre as quais uma portuguesa, que se juntam para fazer um projeto de cooperação. Por isso é que, por exemplo, os projetos KA2 são escritos na língua de trabalho, enquanto os projetos KA1 são redigidos em português, porque são submetidos à Agência Nacional Portuguesa e não têm que ter parceiros, nem têm que ter o acordo de outras entidades, porque as outras entidades estrangeiras são entidades de acolhimento. Ora bem, tendo em conta esta questão, estamos aqui a falar de
candidaturas, 3 tipos de acesso aos projetos K1 de mobilidade. Estamos a falar a possibilidade de vocês candidatarem a projetos de mobilidade de curta duração. Estamos a falar da possibilidade de se candidatarem a uma acreditação Erasmus, que é o enfoque do nosso seminário. Podem se candidatar a uma acreditação como organização individual ou como coordenador de um consórcio de mobilidade, ou podem ser um parceiro de consórcio de mobilidade que não implica candidatura. Já vamos falar sobre cada um destes em particular. Portanto, resumindo aqui, e se a minha escola quiser candidatar-se em 2021 a mobilidade de alunos, o que acontece ao KA 229, e se a minha escola quiser candidatar-se em 2021 a mobilidade pessoal educativa, tudo isto significa que estamos a falar do projetos de mobilidade K1, única e exclusivamente. Portanto, qualquer uma destas situações é uma candidatura ao K1. As candidaturas ao K1, conforme a Sandra vai falar já de seguida, são candidaturas que têm várias fases e que implicam que vocês tenham a noção que não se vão candidatar ao K2 se quiserem fazer este tipo de mobilidade, mas sim à ação K1. Ora bem, começando pelos projetos de mobilidade de curta duração. Qual é a finalidade destes projetos? São pontos de entrada para um primeiro projeto no Erasmus, porque nós já falámos no enfoque e na prioridade que vamos dar às entidades sem experiência na ação chave 1, mesmo às entidades sem experiência no Erasmus, ou qualquer experiência. Portanto, é um ponto de entrada para um primeiro projeto ou uma opção para organizações interessadas numa participação ocasional ou em pequena escala. Para já, seria uma boa maneira de entrar na ação chave 1, para quem quiser. E estas regras que estamos a prever são a duração do projeto. O projeto só vai durar entre 6 meses e 1 ano, não pode durar mais. Tem um número máximo de participantes, que é 30, e este tipo de projetos, como tem como objetivo ser uma participação ocasional ou em pequena escala, só pode haver 2 candidaturas num prazo de 5 anos, isto é, só se podem candidatar 2 vezes entre agora, 2021 e 2025. Esta possibilidade não está disponível a organizações acreditadas, se bem que este aspecto não interessa agora, daqui a 1 ou 2 anos já será de interesse para todos. O que é que isto significa? Significa que todos os anos haverá uma candidatura para projetos de mobilidade de curta duração, mais ou menos em outubro, e essa candidatura, de projetos de curta duração, é uma candidatura para projetos limitados e para quem não pretende fazer todos os anos mobilidades. Depois temos, dentro desta questão de como participar, temos a acreditação, não é? Portanto, a acreditação Erasmus. A acreditação Erasmus pode ser feita através da vossa escola ou do vosso agrupamento, sendo uma organização individual candidatar-se diretamente a ter uma acreditação, ou podem candidatar-se como coordenadores de consórcios de mobilidade. Isto aplica-se muitas vezes também a entidades, a autoridades regionais, locais, ou até centros de formação de professores, podem interessar aqui uma candidatura de consórcio. Já vamos falar um bocadinho sobre os consórcios. Temos também a possibilidade de vocês fazerem parte da rede de instituições Erasmus, através de serem parceiros de um consórcio de mobilidade existente, portanto, unirem-se ou juntarem-se a um coordenador de consórcio e fazerem parte desse consórcio, ou serem simplesmente entidades de acolhimento de parceiros ou de pessoal educativo. Ao serem entidades de acolhimento, não precisam de ter nada, não requer candidatura, só precisam ter um OID. Dentro da acreditação Erasmus, a finalidade aqui é criar uma comunidade de organizações Erasmus que regularmente faz mobilidade ou intercâmbio de aprendentes e pessoal educativo. Portanto, isto é o grande objetivo, é de serem membros da rede Erasmus e que todas as organizações tenham a sua oportunidade nesta comunidade Erasmus, de modo a que, e repetimos, toda a comunidade educativa tenha, em alguma fase da sua vida, a oportunidade de fazer mobilidade transnacional. Isto é o grande objetivo. Esta candidatura é alicerçada num projeto
é educativo, no projeto educativo da educação, portanto, porquê? Porque vai implicar a realização de a definição, a criação de um plano Erasmus, que no fundo não é mais do que um recurso do projeto educativo da organização, que tem como objetivo o desenvolvimento da organização, a sua inovação, a sua formação, a sua capacitação e a própria mobilidade das pessoas para um ensino e aprendizagem mais rico, mais diferenciado, mais específico. A questão aqui da acreditação. Já falámos sobre a questão de cada entidade poder ter um ou mais acreditações por setor, mas, desculpem, um ou mais acreditações se tiverem mais do que um setor educativo, mas se for só em um setor educativo, só pode haver uma acreditação por organização. Não requer qualquer tipo de experiência prévia no programa Erasmus, portanto, repito, não é necessário já terem tido projetos Erasmus. É válido para a duração do programa, lá está. O que é que interessa aqui nesta acreditação Erasmus? Interessa que quem está interessado, uma entidade que esteja interessada em participar a longo prazo no programa Erasmus e em pedir financiamento regularmente todos os anos para fazer mobilidades, deve candidatar-se a um projeto de acreditação. Porquê? Porque é válido para a duração toda do programa. Portanto, a única coisa que vão ter que fazer anualmente é pedir financiamento. A Sandra já vos vai falar um bocadinho sobre isto a seguir também. Eu estou só a enquadrar a situação. Quero reforçar também que estes convites à acreditação são sempre lançados no ano anterior, não é? Portanto, este convite está a ser lançado em 2020 para serem aprovados ainda em 2020 como entidades acreditadas, mas o financiamento é só pedido em 2021. Portanto, isto é uma acreditação para pedir financiamento em 2021. E, portanto, todos os anos vai haver uma candidatura à acreditação. Não há necessidade, se não se sentirem preparados, de se candidatarem agora, porque todos os anos vão ter a oportunidade para o fazer. O que muda também em termos de consórcios. Enquanto que no projeto, no programa antigo, havia a possibilidade de projetos de consórcio na ação-chave 1, e esses projetos de consórcio, no fundo, eram um conjunto de entidades portuguesas que se candidatavam juntas, em que havia também a acreditação do consórcio em si, no fundo, portanto, o conjunto de entidades era acreditado, tal não vai acontecer neste novo programa. Neste novo programa nós vamos ter a acreditação de um coordenador de consórcio, isto é, vai haver uma entidade coordenadora que se vai candidatar a ser coordenadora de consórcio, e ela é que vai gerir os parceiros do consórcio, ela é que vai chamar a si novos parceiros, por exemplo, sempre que encontrar entidades interessadas em participar no Erasmus. Portanto, no fundo, nós vamos ter uma possibilidade de alargar o alcance do programa Erasmus e atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor. Isto é, o coordenador de um consórcio vai ter a possibilidade de mudar os elementos do consórcio, vai ter a possibilidade de ser coordenador de um consórcio flexível. Lá está a questão da flexibilidade, em que podem entrar e sair organizações anualmente, em que há um enfoque nos newcomers, em que há um plano mais estratégico por parte do consórcio. Portanto, o consórcio tem que ter um objetivo estratégico para a sua existência e, claro, o consórcio só existe no enquadramento da acreditação, portanto, não é possível uma entidade querer trabalhar em consórcio sem ser no âmbito da acreditação, portanto, isto também é uma novidade. Por fim, uma entidade só pode ter um consórcio por setor educativo. Portanto, eu já estou quase a acabar, mas imaginamos que isto seja um bocadinho complicado de digerir, mas nós estamos disponíveis para vos ajudar a digerir isto tudo e até a explicar quais as vossas possibilidades. A partir de uma certa altura, neste momento estamos a explicar-vos as possibilidades
mas ainda não temos tudo aprovado. Para terminar aqui, a questão do consórcio, muito rapidamente, vamos ter 2 tipos de consórcios, em que o consórcio pode ter objetivos hierárquicos, isto é, promover e coordenar atividades numa área de atividade e apoiar, por exemplo, a iniciar uma iniciativa de política educativa a nível local ou regional, em que há um coordenador de consórcio que, no fundo, apoia essa iniciativa e junta várias entidades para beneficiarem dessa iniciativa. Temos também, em termos hierárquicos, objetivos ligados a organizações especializadas, por exemplo, uma organização especializada numa determinada metodologia ou numa determinada abordagem, que tem como objetivo partilhar com os parceiros de consórcio conhecimentos especializados para os ajudar a participar do programa e organizar novos tipos de atividades. Mas também temos uma possibilidade de uma organização de consórcio horizontal, em que um grupo de organizações que têm necessidades e desafios semelhantes querem trabalhar em conjunto em áreas temáticas específicas. É isso que nós chamamos os consórcios temáticos. Por fim, temos também, e lá está, no âmbito dos nossos objetivos deste novo programa, da inclusão e de chamar a nós entidades com menos experiência ou com menos capacidade, que é um grupo de organizações semelhantes que têm alguma dificuldade com os recursos em participar no programa Erasmus individualmente e juntam-se para trabalhar em conjunto, candidatarem-se, distribuírem os seus poucos ou parcos recursos, no fundo, organizações com menos capacidade, não serem excluídas e poderem trabalhar em conjunto no âmbito da mobilidade para a formação. Por fim, e se nada disto vos convence, neste momento temos a possibilidade de serem parceiros dos consórcios, já falámos sobre isto, em que basta ter um número de identificação da organização, um OID, para ser fácil participar nesta rede de entidades Erasmus, nesta rede de organizações que beneficiam do Erasmus, em que vocês podem ser membros de vários consórcios, num ou mais setores, podem ter um projeto não acreditado, sendo também membros de consórcios, portanto, há uma série de possibilidades aqui. Reforço a questão de que, neste momento, os KA 229 que se querem candidatar a projetos no próximo programa, vão ter que se candidatar à ação-chave 1, não se esqueçam, e que para terem uma boa participação, uma participação pensada e bem estruturada, não têm necessidade de se candidatar imediatamente este ano à acreditação, podem esperar para o próximo ano, tendo em conta a situação de pandemia e a grande complicação que estamos a viver neste momento, mas ficam a saber das vossas possibilidades, das vossas oportunidades, e nós estamos aqui como equipa KA1 para vos ajudar depois a trabalhar isso. Vou passar aqui à Sandra, que vos vai falar um bocadinho da estrutura das candidaturas. Ok, obrigada, Vera. Já devo estar em... Então, ok. Para podermos contextualizar tudo aquilo que tem sido dito até aqui, apresentamos este timeline. Como podem ver, o convite à acreditação foi publicado em maio, dia 28. O prazo de candidaturas para a acreditação é dia 29 de outubro de 2020, é a primeira fase de candidatura à acreditação, e é também nesta data que, em princípio, irá ser publicado o convite geral à apresentação de candidaturas. E é neste convite geral à apresentação de candidaturas que irão saber quais as atividades que poderão ser feitas e qual o financiamento existente. Neste convite, cujo prazo limite está previsto entre fevereiro e março, irão também saber e ter resposta ao período de avaliação e de seleção
da acreditação a que se propuseram. Se forem selecionados, é nesta fase que irão solicitar o financiamento para 1 ou 2 anos do vosso projeto de acreditação. Aqui em março está previsto também o período de candidaturas regulares normais. Caso não sejam selecionados para a acreditação, poderão submeter uma candidatura nesta altura. Também é um projeto deste tipo. E perguntam vocês, e temos tempo para isso? Temos tempo para o fazer? Sim, têm. E porquê? Porque já fizeram a parte dos conteúdos. Falta apenas o pedido de financiamento e é só compilarem toda a informação e formalizarem a candidatura a este tipo de projeto. Estas candidaturas normais de projetos que não são acreditados têm como objetivo existirem apenas para projetos de curta duração ou para projetos para entidades mais pequenas. Não é suposto toda a gente se candidatar a este tipo de projeto, até porque existe um limite deste tipo de projetos ao longo dos 7 anos do programa. Próximo, Vera. Então, como é que funciona a acreditação? Neste slide podemos ver que existe uma candidatura para uma acreditação de 7 anos, ou seja, tem a duração do programa, não é? Vai de 2021 a 2027, que não passa de uma intenção da entidade ao nível do projeto educativo e é baseado num plano Erasmus. E eu já vou explicar mais à frente o que é que se pode entender por plano Erasmus. Este plano Erasmus é proposto inicialmente para 2 a 5 anos, mas depois também poderá vir a ser atualizado, ok? Com base numa série de informação que poderá ser requerida pela própria instituição ou mesmo pela equipa da Agência Nacional que acompanha o projeto e que o vai monitorizando. Este feedback que vai sendo partilhado, quer pela instituição ou quer mesmo por nós, e que vai alterando o plano, é sempre com o intuito de o melhorar. É importante frisar aqui que a Agência Nacional vos ajudará sempre a fazer o melhor, tendo em conta a experiência que vamos adquirindo ao longo dos anos, tanto da vossa parte como da nossa. Quanto ao financiamento, é um financiamento anual. Logo, existe um contrato anual. O que é que isto significa? Significa que uma entidade no primeiro ano faz um contrato e, quando finaliza, apenas irá reportar a parte financeira. No ano a seguir, se solicitar o financiamento novamente, faz outro contrato e assim sucessivamente. E porquê que dizemos se solicitar? Porque não é obrigatório. Ou seja, solicitar financiamento todos os anos da acreditação não é obrigatório. A instituição poderá, por exemplo, estar a concluir atividades ou implementar e a disseminar práticas desse ano de contrato e querer apenas solicitar financiamento no ano seguinte. Não há qualquer problema em fazer. Pode passar, Vera? A questão do financiamento, ou seja, a segunda parte deste processo da acreditação, tal como a Vera já tinha dito no início, existem 2 fases. A primeira ligada à parte dos conteúdos, em que vocês têm que focar mais na parte do conteúdo, da plano Erasmus, e agora a segunda parte do processo de acreditação, que é, no fundo, o pedido de financiamento. As regras, em princípio, sairão no convite anual, que já acontece neste programa, neste atual programa, normalmente acontece em outubro, e é também aqui que prevemos que irá também sair este ano, em outubro. O acesso é simplificado. O que quer isto dizer? Quer isto dizer que uma instituição que tem acreditação tem um acesso mais facilitado porque apenas tem de solicitar o financiamento e não tem que se preocupar com a parte dos conteúdos, uma vez que já o fez anteriormente. E isto acontecerá em todos os anos da sua acreditação. Todos os anos apenas tem que focar nesta parte do financiamento, uma vez que a parte dos conteúdos já foi formalizada e vai sendo alterada, lá está, como eu disse anteriormente, ao longo dos anos do projeto, se eventualmente se tiver que ser alterado.
É neste convite que saíram também os critérios de atribuição de financiamento e também a informação sobre o tipo das atividades previstas e do financiamento solicitado. Exemplos de atividades que são possíveis. No entanto, tal como podem ver em cima, estas atividades ainda não se encontram ainda são estão previstas, porquê? Porque ainda se encontram em discussão, pelo que só teremos total certeza delas no convite geral que sairá em outubro, em princípio, não é? Como isto é tudo aqui uma incógnita, mas tudo leva a crer que será em outubro. Não me irei debruçar muito sobre cada uma delas, até porque muitos de vocês já a conhecem, porque são iguais às do programa que irá encerrar. No entanto, podemos falar da mobilidade pessoal, do job shadowing, das missões de ensino ou formação, dos cursos de desenvolvimento profissional. Temos para as mobilidades de aprendentes, temos para o escolar e para o VET, mobilidade individual para estudos de curta e longa duração no escolar, mobilidade em grupo de curta duração também no escolar. Temos mobilidade individual para formação ao estágio no VET, mobilidade individual para formação de longa duração no Erasmus Pro e também temos a participação em concursos de skills, também no VET. Como veem, a mobilidade pessoal fica igual, todos os setores a poderão fazer. Quanto à mobilidade de aprendentes, apenas está prevista para o setor escolar e para o setor profissional. Para o setor de educação de adultos não está prevista a mobilidade de aprendentes, no entanto, tal como temos sempre estado aqui a dizer, só no convite geral é que teremos a total certeza desta informação. Cá em baixo, aqui a azul, existem algumas novidades muito interessantes que poderão complementar os vossos projetos, tais como convidar especialistas em determinadas áreas para dar formação na vossa instituição. Temos a possibilidade de fazer visitas preparatórias para um primeiro contacto com as entidades parceiras ou preparar mobilidades de longa duração. E no caso apenas do escolar, a possibilidade de acolher professores em formação inicial e com isso serem ou poderem ser entidades de acolhimento. Assim pode dizer-se que a acreditação significa focar-se no que é importante, sem terem de se preocupar com os detalhes de uma só vez. Isto porque nesta primeira fase ainda não é necessário dizerem que tipo de mobilidades pretendem fazer, basta pensar no número de pessoas que querem mobilizar e no perfil dessas pessoas. O convite à acreditação já está publicado na nossa página, na página da Agência Nacional. Existe inclusive um microsite para a acreditação, com toda a informação necessária e que vos poderá auxiliar nesta fase. Neste convite poderão consultar os objetivos de cada setor de educação, como apresentar a candidatura, os critérios, como funciona o processo simplificado para os VET Charter, qual a validade e o plano Erasmus, o calendário indicativo, acesso ao financiamento e às normas de qualidade. Todos estes pontos vão ser resumidamente falados aqui, tanto por mim como por Pedro, que vai falar a seguir. Esta é a estrutura do formulário de candidatura para a acreditação. O formulário também já está disponível na nossa página. A estrutura do formulário divide-se, como podem ver, em 5 partes: contexto, plano Erasmus objetivos, plano Erasmus atividades, plano Erasmus normas de qualidade e plano Erasmus gestão. Como podem ver, nesta primeira fase, quase todos os conteúdos da candidatura giram à volta do plano que a vossa instituição terá que desenvolver. Então, e o que é então o plano Erasmus? Aqui no convite à acreditação, que já está publicado, tem um capítulo que fala apenas sobre o plano Erasmus e que poderão consultar e aplicar à vossa instituição. Quero apenas dizer-vos que o plano Erasmus é à semelhança do que já se faz
neste atual programa com o Plano de Desenvolvimento Europeu. No entanto, é um plano que irá também ter que fazer parte do vosso projeto educativo, da vossa instituição, ok? Até aqui era um plano que vocês desenvolviam, sem essa obrigatoriedade, agora tem que fazer parte desse projeto educativo. O plano Erasmus é o plano que faz a ligação, no fundo, entre as atividades de mobilidade e as necessidades e os objetivos da entidade. Quando pensarem em desenvolver este plano, tentem responder esta pergunta-chave que aqui colocamos: como irá a vossa entidade usar o programa Erasmus para beneficiar as pessoas, o staff, os aprendentes e a própria instituição? Voltando aqui à estrutura do formulário, falando na primeira parte do mesmo, como falei anteriormente, é o contexto. Esta é a primeira parte do formulário de candidatura. O que é que se precisa de saber aqui? Quais são as ofertas formativas da vossa instituição? Quais são os planos curriculares e quais os programas de aprendizagem? É certo que muitas instituições têm várias ofertas formativas, planos curriculares e programas de aprendizagens. E aqui no contexto, até podem mencionar todas. No entanto, vão ter sempre que escolher aquela em que o projeto se vai focar. Esta parte do formulário permite à Agência Nacional saber se o projeto está a ser submetido ao setor correto, pelo que é importante que se foquem no setor que querem que esta candidatura se desenvolva. Depois terá também, nesta parte, de se apresentar a análise de necessidades da instituição, apresentar a sua experiência ao nível do projeto educativo, abordar a sua internacionalização e também mencionar se já teve projetos Erasmus. As restantes partes do formulário estão ligadas ao Plano Erasmus. O Plano Erasmus, objetivos, fazendo aqui a pergunta o quê, ou seja, quais os objetivos e indicadores de progresso que tencionam para a vossa instituição. Temos o Plano Erasmus, atividades. Pergunta. Podes passar? Como é que vão ser feitos? Que tipo de atividades? Nesta parte, pretende-se apenas saber qual o número de participantes para cada ano e o perfil desses participantes. Se são docentes ou não, se são administrativos, em que áreas trabalham. Aqui é a parte das atividades, não é necessário já falar sobre as atividades, se é job shadowing, se é cursos, não é necessário falar sobre isso, apenas tem que focar no número de participantes e no seu perfil. Tal como vos disse, não é necessário falar este tipo de atividades, porque também só em outubro é que sai o convite geral e aí é que iremos saber ao certo que há quais atividades que são elegíveis de poderem ser feitas. Aqui nas normas de qualidade do Plano Erasmus, o que é que esperamos da entidade? É aqui que há que fazer referência ao acordo explícito relativamente às normas de qualidade. As normas de qualidade fazem parte do anexo 1 do convite à acreditação, também está publicado. As entidades que realizam mobilidades devem cumprir um conjunto comum de normas de qualidade Erasmus. Estas normas existem para assegurar boas experiências de mobilidade e bons resultados de aprendizagem. Ora bem, e o que é que são e quais são as normas de qualidade? São essencialmente a contribuição para os objetivos do programa. A Vera já os mencionou no início da sua apresentação, eles vão ao encontro da vontade de criar este espaço educativo europeu. São também a gestão das atividades de mobilidade Erasmus, incluindo o conceito de tarefas nucleares. E o que significa isto das tarefas nucleares? Significa que terá de ser a entidade beneficiária do projeto e não entidades intermediárias a fazer determinadas tarefas e a assumir funções ligadas à gestão desse projeto. O Pedro falará mais à frente sobre isto. Outra norma é proporcionar a qualidade e apoio aos participantes e também o compromisso de partilhar os resultados e os conhecimentos do programa, tanto ao nível interno como externo, à instituição beneficiária.
A última parte da estrutura do formulário tem a ver com o plano Erasmus, a gestão do projeto, o que é que, e não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o que é que a entidade vai investir para que este projeto tenha qualidade, que é, no fundo, mostrar qual será a distribuição dos recursos, as tarefas e comprometimento das lideranças, como também fazer uma análise da integração e resultados da entidade, que será basicamente prever como é que o plano irá contribuir para os objetivos deste programa. Tal como a Vera disse, nós estamos disponíveis por mensagens, por telefone, caso tenham mais dúvidas, ou aqui mesmo no chat. E passo agora a minha palavra ao meu colega, ao Pedro, que vos irá falar um pouco sobre os vários critérios a ter em consideração neste processo de acreditação. Pedro? Obrigado, Sandra. O pedido de acreditação será então apreciado com base em 4 tipos de critérios: a elegibilidade, a seleção, a exclusão e a atribuição. O que é que a acreditação traz de novo quanto aos critérios de elegibilidade? Em primeiro lugar, propõe um quadro normativo comum. Há uma harmonização de regras, de procedimentos entre estes 3 setores educativos. Depois, a elegibilidade das organizações passa a estar dependente dos programas e das ofertas educativas que estas instituições oferecem, o que vai contribuir naturalmente para a transparência do processo. Por último, definem-se limites concretos em áreas tradicionalmente cinzentas, o que vai fazer evitar a sobreposição de candidaturas. Uma organização pode ser elegível em vários setores, mas os seus programas educativos, as suas atividades educativas, não. Nós tínhamos uma dificuldade tradicional em catalogar, por exemplo, candidaturas provenientes de instituições de ensino e formação profissional que ministrassem programas direcionados a adultos em formação contínua. Muitas vezes catalogávamos-los na educação de adultos e essa dificuldade, essa área cinzenta, deixa agora de existir. Para todos os efeitos, estas serão sempre consideradas candidaturas no âmbito do ensino e da formação profissional, uma vez que ministram programas para adultos em formação contínua. Portanto, este é um dos méritos da acreditação no esclarecimento destas áreas consideradas tradicionalmente cinzentas. Que organizações vão poder candidatar-se à acreditação? No domínio da educação de adultos, falamos de organizações de educação formal, não formal e informal de adultos, bem como autoridades públicas, locais, regionais, órgãos de coordenação ou outras instituições ativas no domínio da educação de adultos. No caso do ensino e formação profissional, falamos de organizações de ensino e formação profissional inicial e contínuo, falamos de autoridades públicas, locais, regionais, órgãos de coordenação, bem como outras instituições ativas no domínio do ensino e da formação profissional e ainda empresas e outras organizações públicas, privadas, que de certa forma prestem formação, acolham ou trabalhem de uma qualquer forma com formandos ou aprendidos do ensino e da formação profissional. Finalmente, no domínio do ensino escolar, falamos de estabelecimentos de ensino escolar geral que tenham ofertas de educação pré-escolar que vão até ao ensino secundário. Falamos ainda de autoridades públicas locais regionais, órgãos de coordenação ou outras instituições ativas no domínio do ensino escolar. Princípios aplicáveis aos 3 setores. A elegibilidade das organizações, como referi, passa a estar dependente das suas ofertas formativas, sendo que uma organização pode ser elegível em mais do que um domínio se também tiver esse tipo de oferta formativa. Neste momento, as autoridades nacionais, em conjunto com a Agência Nacional, estão a definir, em primeiro lugar, os programas e ofertas educativas que permitirão, posteriormente, às instituições canalizarem as suas propostas. Em segundo lugar, a tipologia de organizações de coordenação e ainda instituições ativas no domínio de cada setor, por forma a esclarecer eventuais divergências e, de certa forma, facilitar a canalização das propostas por parte de cada instituição. Estas definições, bem como potenciais exemplos daquilo que acabei de referir, serão posteriormente publicadas na página da Agência Nacional,
precisamente para auxiliarem as instituições a melhor poderem canalizar as suas propostas. Finalmente, no que respeita aos critérios de elegibilidade, temos outro tipo de organizações, as chamadas organizações de apoio, que vão poder participar nos projetos, mas apenas como instituições de apoio em instituições previamente acreditadas. Esta tipologia de instituições não vai poder candidatar-se no novo programa. O seu papel, as suas obrigações devem estar formalmente definidos em conjunto com a entidade acreditada, por um lado, e todos os seus contributos devem respeitar as normas de qualidade Erasmus. Poderão eventualmente ser publicadas regras adicionais quanto à participação deste tipo de entidades nos convites anuais à apresentação de candidaturas. Quanto aos critérios de seleção, aquilo que importa aqui perceber é que este tipo de critérios compreende duas componentes essenciais. Em primeiro lugar, a verificação da capacidade operacional das instituições. Em segundo lugar, a verificação da sua capacidade financeira. Quanto à capacidade operacional, o que se pretende é que as instituições demonstrem capacidade para gerirem as suas atividades de acordo com o seu plano Erasmus. De um modo mais abrangente, isto vai ser verificado através da experiência que estas instituições demonstrem, onde têm de ter pelo menos 2 anos na prática de implementação de atividades educativas no âmbito do setor em concreto ao qual se vão candidatar. Qualquer experiência anterior, por exemplo, ligado a processos de gestão, a alterações estruturais, como aquelas que acontecem frequentemente em entidades públicas, como escolas, centros educativos, essa experiência será sempre tida em consideração para avaliar, aferir a capacidade operacional da instituição no que respeita à sua experiência. Adicionalmente, e para os coordenadores do consórcio, para além da experiência que eles têm que revelar naquele setor educativo em concreto, eles têm que revelar ainda capacidade para coordenar o consórcio de acordo com o plano Erasmus proposto, de acordo com a sua finalidade, com os seus objetivos, de acordo com a distribuição previsível de tarefas que o coordenador apresente, bem como, e não menos importante, obviamente, com as normas de qualidade Erasmus. A capacidade operacional é verificada no momento da candidatura, através da análise das informações constantes do próprio formulário, que incluem a participação prévia no programa, bem como na informação que consta de todos os documentos que foram previamente carregados no sistema de registro das organizações. No que respeita aos critérios de seleção, a componente aferição da capacidade financeira, o que pretende é que as instituições demonstrem que têm recursos financeiros suficientes para gerirem as atividades Erasmus de acordo com o seu plano. Isto, em última análise, será importante em momentos de grande fluxo de mobilidades que não correspondam ou não coincidam com os momentos das transferências financeiras da Agência Nacional. Mas, como já foi referido também, a aferição da capacidade financeira das instituições não é verificada neste momento, é verificada posteriormente a quando do pedido de financiamento. Falámos então dos critérios de elegibilidade, falámos dos critérios de seleção, vamos falar um pouco sobre critérios de exclusão. As instituições poderão comprovar que não estão em nenhuma das situações de exclusão previstas pelo programa, bastante para o efeito assinem a declaração de honra, que vem anexa ao próprio formulário de candidatura. E nestas, como referi, elas vão ter de comprovar que, ponto número 1, o conteúdo da proposta é original, foi elaborado pela própria organização, não foram pagas pessoas ou organizações externas à entidade para a realização dos conteúdos da proposta. Ponto número 2, não se encontram nas situações de exclusão que são previstas pelo Regulamento Financeiro da União Europeia. E aqui, de uma forma muito sintética, diria que estamos a falar de não se encontram em processos de insolvência, de liquidação, não foram julgadas por práticas irregulares, corrupção, etc. Portanto, estas são as duas condições que permitem à instituição comprovar que não se encontram em nenhuma das situações de exclusão previstas pelo programa. A Agência Nacional pode, a qualquer momento, excluir um candidato à acreditação
bem como, e até mesmo, fazer cessar uma acreditação já concedida, se verificar que a informação constante da declaração de honra não é correta. Por exemplo, se verificar que existem conteúdos idênticos, muito semelhantes, em propostas provindas de instituições distintas. Tal não impede, porém, as instituições de obterem aconselhamento junto às autoridades competentes, junto de especialistas em matéria de educação, ou até mesmo junto de outras instituições semelhantes à sua, com uma natureza jurídica semelhante à sua, e que possam, devido à sua experiência, dar-lhes um know-how acrescido. E não impede ainda os candidatos a coordenadores de consórcio de consultarem os seus potenciais membros no momento da elaboração da proposta. Finalmente, falamos agora de critérios de atribuição. As candidaturas serão avaliadas consoante o seu setor, o setor a que se propõe. A qualidade das propostas será apreciada através da atribuição de pontos, num total de 100. Para ser considerada, a proposta tem de ter no mínimo 70 pontos e pelo menos metade de cada uma das seguintes categorias. São 4. A relevância, o plano Erasmus quanto aos objetivos, o plano Erasmus quanto às atividades e o plano Erasmus quanto à gestão. No que respeita à relevância, esta é uma categoria que soma 10 pontos e procura perceber, entre outras realidades, se o perfil e a experiência do candidato, as suas atividades educativas e a população de aprendentes são relevantes para o domínio educativo da proposta e para o convite à acreditação de uma forma mais genérica. Quanto ao plano Erasmus objetivos, é uma categoria que soma 40 pontos e procura aferir, nomeadamente, se os objetivos do plano Erasmus respondem de forma clara e concreta às necessidades da organização candidata, do seu pessoal, dos seus aprendentes, e se são realistas e suficientemente ambiciosos para provocar um impacto positivo na instituição ou no consórcio. Plano Erasmus atividades, categoria que soma 20 pontos. Procura perceber, entre outras, se o número de participantes é proporcional à dimensão e à experiência da organização e se é realista e adequado em relação aos objetivos estabelecidos no plano Erasmus. Finalmente, quanto ao plano Erasmus gestão, categoria que soma 30 pontos, procura perceber se o candidato propõe uma distribuição clara e completa de tarefas, se atribui recursos adequados à gestão das atividades Erasmus, se existe um envolvimento adequado por parte dos seus órgãos de gestão. Termino então, depois de vos apresentar todos estes critérios, com algumas ideias-chave que procuram sintetizar os méritos da acreditação quanto à entrada no novo programa e, de certa forma, também da mudança de paradigma entre o programa atual, ainda vigente, 2014-2020, e o novo programa 2021-2027. A acreditação vai democratizar o acesso ao programa e ao financiamento. Vai acabar com a lógica de competição entre instituições. Todas as instituições vão poder ser acreditadas. Neste momento, nós estamos a canalizar a nossa mensagem para as instituições que já foram beneficiárias do programa atual, 2014-2020. No futuro, todas as instituições que compõem os vários universos dentro de cada setor educativo vão poder candidatar-se. E, portanto, nesse sentido, vão poder também elas aceder facilmente ao programa e ao financiamento numa base regular. A acreditação permite uma integração flexível e progressiva, adaptando-se às circunstâncias das instituições. Significa focar-se no que é importante, sem terem de preocupar-se com todos os estados de uma só vez. No programa atual, a definição de atividades, de objetivos que estão subjacentes e a montante ainda de necessidades, seria consubstanciado num pedido de financiamento e estes dois momentos entrecruzavam-se. Neste momento, e para o novo programa, vamos separar estes momentos. As instituições vão poder candidatar-se e focar a sua atenção em cada uma destas questões. Portanto, num primeiro momento, elaborarem um bom plano Erasmus e tudo o que lhe está subsequente. Num segundo momento, vão canalizar a sua energia para as suas atividades. O novo programa adapta-se às necessidades de organização e ao nível de experiência,
A organização pode ser acreditada a qualquer momento do novo programa. Receber a acreditação significa tornar-se parceiro do programa e parte ativa da construção do espaço educativo europeu. Não se esqueçam, não estão sozinhos neste processo, a vossa Agência Nacional apoia-vos. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora, muito boa tarde novamente. Relembro que os técnicos que estiveram a fazer a apresentação estarão disponíveis para todas as vossas questões sobre a acreditação e sobre este novo processo. Para todos aqueles que não tiveram a possibilidade de assistir desde o início a este seminário, relembro que o pedido de certificados ou o registro de participantes se faz através dos QR Codes que estão no vosso ecrã e que estarão disponíveis pelo menos mais 30 a 40 minutos. Peço a todos que acedam ao registro de participação para poderem receber a vossa documentação. Se não conseguirem através do QR Code, tal como disse no início, será publicado aqui na zona de perguntas e respostas também um link para tanto para o certificado como para o questionário de avaliação. Obrigado pela vossa participação. Em nome da Agência Nacional e dos técnicos da Ação-Chave 1, despeço-me desejando felicidades para as vossas candidaturas.